Então a live de hoje, gente, é sobre dietas milagrosas que não funcionam, certo? Ontem, quando a gente fez a live às 7 horas da noite e conversando com vocês, vendo as respostas de vocês que vocês vêm me dando na caixinha de perguntas, eu sei que um monte de pessoas já tentou de tudo quanto é tipo de dieta. Mas a gente pode ver que a máxima, né, das pessoas que já tentaram de tudo quanto é tipo de dieta são as pessoas que querem de fato emagrecer. A maioria das outras pessoas que tentam fazer alguma mudança nos hábitos alimentares, muitas vezes fazem isso para realmente ter mais saúde, mais qualidade de vida, ou mesmo para controlar algum tipo de doença, ou mesmo tratá-la ou preveni-la. Mas a maioria, então a máxima da coisa realmente acontece com quem quer reduzir gordura corporal e muita gordura corporal. A realidade da maioria dessas pessoas é já ter passado não por uma, mas por centenas de dietas. Porque tem as dietas que se tem o contato através do estudo bastante superficial, certo? Sejamos bem reais, bem realistas com relação a isso. Ou mesmo outros tipos de dietas que são aquelas pessoas que já fizeram, né, que vêm daquelas pessoas que já fizeram algum tipo de dieta e aí você quer tentar aquela mesma dieta daquela pessoa porque funcionou para aquela pessoa. Então você tem uma prova ali de que funcionou para aquela pessoa, então você acredita que para você talvez venha a funcionar também, da mesma forma. Só que o problema é que a gente sabe que o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. A gente sempre esquece. Por mais que a gente busque, assim, né, quer melhorar e tudo mais, a gente acaba vendo aquele tipo de exemplo e a gente acha que, porque funcionou com aquela pessoa, deve funcionar com a gente, mas a gente acaba esquecendo completamente de que temos uma genética diferente, de que temos um comportamento diferente e de que desde o momento em que a gente estava na barriga da nossa mãe até o momento que a gente nasceu e foi educado a comer, a gente criou hábitos e comportamentos diferentes, muito diferentes da maioria das pessoas que estão ao teu redor, parentes, amigos, quanto mais de outras pessoas no mundo. Eu tenho certeza que vocês se identificam com isso. Eu sei que todo mundo na casa de vocês não gosta das mesmas coisas, não tem as mesmas preferências, não funcionam exatamente igual, mesmo tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe, toda a questão metabólica, atividade é diferente. Então, mesmo tendo praticamente ou quase lá o mesmo código genético, a gente tem um funcionamento diferente. E isso realmente vem da forma como a gente lida com todo tipo de situação. Parece que eu estou falando grego para algumas pessoas, ou que isso não é uma coisa que faz sentido, né? Mas na realidade é a base de tudo. Só que a gente não tem que estar se preocupando o tempo todo com o porquê que a gente tem tanta dificuldade de emagrecer, o porquê que a gente tem tanta dificuldade de alcançar determinado resultado, porquê que a minha irmã, por exemplo, meu irmão é mais magro do que eu, sendo que a gente teve o mesmo tipo de criação, a gente viveu as mesmas coisas. Cada organismo funciona de uma forma diferente. E mesmo assim, quando a gente começa a ver que a gente está engordando, a gente começa a ficar preocupado com isso, a gente começa a coletar essas informações dessas dietas variadas que a gente encontra por aí, e a gente começa a aplicar isso na nossa rotina, na esperança de ter um resultado que seja semelhante ao que a gente espera. Então a gente cria uma determinada expectativa, só que a realidade é completamente outra. Lembram que eu mostrei para vocês o caso da Deli? Quando a gente ouve a história de alguém que emagreceu que nem ela, 45 quilos, a gente fica maravilhado com o potencial daquilo que a pessoa fez. Então não importa o que a pessoa fez, a gente quer fazer exatamente aquilo, a gente quer ter exatamente aquele mesmo tipo de experiência, porque queremos ter um resultado tão bom quanto. Por mais que a gente não queira emagrecer tanto assim, não seja uma grande quantidade, a gente sabe que se fez a pessoa emagrecer muitos quilos, então provavelmente é alguma coisa que funciona muito, muito bem. Só que a gente acaba ficando tão maravilhado com aquele resultado, a gente fica tanto olhando para aquilo, que a gente esquece de olhar realmente o que foi feito para alcançar determinado resultado. E quando eu falo o que foi feito, não se trata de você saber qual a dieta,
mas sim de como a pessoa fez essa mudança de hábito, não só alimentar, mas também de todo o estilo de vida da pessoa. Não foi um hábito, foram vários. Quando a gente lê aquela matéria da Adele, a gente vê que ela começou a praticar atividade física, começou com personal trainer, começou a fazer pilates, já tinha atendimento terapêutico, começou a fazer também atendimento psiquiátrico, começou a fazer toda uma mudança na forma como ela pensava para então conseguir manter esses hábitos, para conseguir construir uma nova rotina. E é por isso que ela conseguiu emagrecer e vem conseguindo manter. Por quê? Porque ela só fez o que tinha que ser feito, força de vontade, vou atrás e vou fazer a coisa acontecer? Não, mas porque ela não colocou a coisa toda, né, toda a responsabilidade em cima de uma dieta milagrosa, em cima de se exercitar loucamente, ou mesmo em cima de um profissional que, bom, né, ele passa algum tipo de medicamento, faz algum tipo de aplicação e que ajuda muito no emagrecimento. Não, ela sabia que tinha alguma coisa que tinha que ser feita para além daquilo. E vocês podem ter certeza que não foi só agora que a Adele resolveu emagrecer. Ela com certeza passou ao longo da vida dela muitas vezes querendo fazer isso acontecer. E pasmem, a própria Adele tendo esse tipo de dificuldade. Ela que muito dinheiro tem e pode comprar tudo, não conseguia emagrecer. E agora finalmente conseguiu. Não foi através de uma dieta milagrosa, por mais que eles tenham dado um rótulo para isso. Foi através de mudança de hábitos. E isso leva tempo. O bom é que pode ser aprendido, mas leva tempo. Que é o que a gente normalmente não consegue aceitar, né? Porque a ansiedade é tanta de mudar, a ansiedade é tanta que a gente acaba se atropelando, na verdade. Se eu falo para vocês que uma estratégia funciona para emagrecimento, vocês já ficam assim, meu Deus, então eu quero fazer isso. Ontem mesmo, quando eu estava fazendo live, eu falei para vocês, olha, eu peço desculpa, por quê? Porque toda a minha abordagem vinha sendo em cima de objetivos de reduzir ali 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, no máximo 10 quilogramas. No máximo. Quando, na verdade, a maioria das pessoas que me acompanham aqui querem reduzir muito mais gordura corporal. Então a conversa é outra. Não adianta eu passar uma estratégia extremamente eficiente se a base não estiver forte. E o que é a base, gente? O que é a base? É mais ou menos assim. A gente precisa ter um tipo de hábito alimentar que vai sustentar, que vai ser o pilar e a base daquela estratégia que vai ser mais avançada e muito mais eficiente e só deve ser utilizada em um determinado momento. Por quê? Porque exige um certo controle mais psicológico, exige um certo tipo de dinâmica mental de quem já vive essa realidade de mudança de hábitos, já vive uma realidade de hábitos mais saudáveis. Então isso faz toda a diferença na forma como eu vou passar as coisas para vocês, tá? Então por isso que eu convido quem tem no mínimo 10 quilos a perder para participar do desafio Força e Vontade, que começa nessa sexta-feira lá na comunidade do Telegram. Se vocês conhecem alguém que pode se beneficiar muito disso, o desafio é gratuito, tá? Se vocês conhecem alguém, ajudem essa pessoa. Convidem essa pessoa para participar do desafio Força e Vontade, ok? Se você já participou do desafio Força e Vontade e tá aqui hoje me assistindo, eu tô te convidando novamente a participar desse desafio. Ele vai ser diferente, ele sempre é um pouco diferente e já está sendo de uma forma diferente, né? Porque está acontecendo pelo Telegram. Então ele já vai ser diferente e eu sei que você precisa de um puxão de orelha de novo. E eu tô aqui para isso, tá? Então deixa eu adentrar aqui aos comentários que eu li e que eu gostaria de falar para vocês, gostaria de elucidar isso para vocês. São 3 comentários, tá? São 3 comentários. Adriana, você quer reduzir 5? Claro que pode participar. É só que o conteúdo vai ser tão bom que para quem quer reduzir 10, 20, 30, 40k, vai ser top. Vai ser especialmente muito bom, ótimo, tá? Por quê? Porque normalmente quando a gente tem muito peso a perder, a gente está muito perdido, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe que ponto melhorar primeiro, o que é mais importante, ir mais rápido ou ir mais devagar.
a gente está muito perdido, né? A gente não sabe por onde começar mesmo. Então, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai reforçar os seus aprendizados e aprender coisas novas e adquirir muita experiência também com isso. Quem quer reduzir 4 quilos, quem quer reduzir, também. Vai lá, tá? O link para acessar o Telegram, vou deixar de novo dito para vocês, vai ficar disponível na minha bio. É só clicar ali naquele link, vai aparecer uma opção com diversas caixinhas verdes. É a primeira delas. Vai estar lá, canal do Telegram para participar do desafio Força e Vontade, que a gente começa oficialmente na sexta-feira, tá? E só para pegar o gancho e já falar aqui uma coisa que eu notei, alguém comentou assim na caixinha de perguntas: socorro, não recebi o vídeo de hoje. Gente, vocês estão entrando no Telegram ainda, então eu tô recebendo todo mundo no Telegram, tô postando algumas coisinhas, especialmente material para já irem se preparando para começar oficialmente na sexta-feira, tá? Então é na sexta-feira que a gente vai realmente começar. Na sexta-feira eu vou começar a enviar os vídeos para vocês. Por enquanto vocês não recebem nada, nem por e-mail, nem... Assim, na verdade lá já tem material sendo enviado, mas vídeo, assim, do desafio, não é agora, tá? Então eu tô passando todas as informações para que vocês estejam melhor preparados para darem o start, o início, nessa sexta-feira, tá? Ah, Julie, mas será que não é melhor começar na segunda? Não, sexta-feira é o melhor dia pra gente começar. Aliás, qualquer dia, qualquer hora é a melhor hora para começar, né? Isso já nos leva aqui ao primeiro comentário que eu quero conversar com vocês. Oi, dona Miriam, minha sogra já tá aqui me assistindo. Muito boa noite para ti. Ó, a Nilma Matoso falou, quero reduzir percentual de gordura corporal. Nilma, é bem importante que tu faça fotos do teu corpo, se tu não puderes fazer bioimpedância, que também não é a coisa mais eficiente, mais fidedigna, né? A foto do corpo é o que mais diz, é o que diz melhor, tanto sobre como você se sente, como a tua realidade de composição corporal. Se o teu corpo for mudando de forma que ele fique mais delineado e que tu consiga perceber melhor o músculo, significa que tu tá perdendo gordura corporal. Se ele começa a ficar muito molinho, muita flacidez e tudo mais, provavelmente você tá perdendo também massa magra, tá? E isso não é uma coisa que a gente quer, né? Pronto, agora eu melhorei aqui a luz. Vamos ao primeiro comentário. Realmente não sei, né, por que eu sempre perco o foco, por que eu não consigo começar e o que eu estou esperando. Eu sempre acabo adiando e sempre estando insatisfeita. Então a pergunta era: o que você está esperando para começar? E a resposta foi essa. Realmente não sei. Sempre acabo adiando e sempre estando insatisfeita. Gente, o que eu vou falar agora pra vocês não é novidade pra nenhuma área da vida, tá? E isso também vale muito pra questão alimentar, pra questão da dieta. O momento ideal não chega. As condições perfeitas para vocês começarem a mudar não chegam. A melhor hora, ou melhor, o momento ideal para se começar de fato é agora. É agora. E eu até vou ser repetitiva numa coisa que eu falei ontem, porque isso vale muito a pena vocês pararem para pensar e refletirem agora. A menor mudança que vocês podem fazer, a mais simples, que vocês conseguem fazer hoje e que vocês vão conseguir obter resultado em longo prazo, tipo entre 20 e 30 dias. A menor mudança, a coisa mais simples. Começa a fazer hoje. Faça. Mas a coisa mais simples mesmo. E que vocês sabem que vai render resultado no longo prazo. No longo prazo a partir de 30 dias. Comecem. Tá? Por quê? Primeiro que a gente tem aquela ideia de que a gente precisa ter tudo perfeito, né? Tipo assim, eu não comecei a dieta ainda porque eu não sei o que eu devo comer. Depois que tu sabe o que tu deve comer, tu fala, mas eu não comecei a dieta ainda porque a minha rotina é muito complicada. Mais pra frente, tu fala que tu não começou a dieta ainda porque tu tá tendo muita festa de final de semana. E assim não dá pra você começar a mudar os hábitos, porque afinal tá tendo muito evento.
Depois a desculpa é, não, eu não comecei minha dieta ainda porque o meu marido não quer me acompanhar. Não, eu não comecei a minha dieta ainda porque eu ainda não consegui me inscrever na academia e eu quero fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não comecei a mudar a minha alimentação ainda, mudar os meus hábitos. Eu não saí ainda do lugar, eu não dei um passo sequer em direção ao meu objetivo, porque eu ainda não tenho uma garrafinha de água para levar minha água para o trabalho, para eu poder me hidratar adequadamente. Porque eu não sei o que comer no lanche. Porque eu sempre como em buffet, e daí em buffet sempre tem sobremesa, e daí eu nunca consigo resistir. Então vocês entendem que a gente vai criando um monte de empecilhos que são coisas que a gente pode dizer não, que a gente pode dizer que não é tão importante assim. Tá bom, não consegui me inscrever na academia ainda, depois eu faço isso, eu vou começar a mudar minha alimentação agora. Entende? Então a gente pode começar a mudar, mas a verdade é que a gente começa a ter tudo muito nublado na nossa cabeça, a gente não consegue olhar adiante, porque a gente acha que tem que estar tudo perfeito para começar. Tem que estar com a geladeira toda perfeita, cheia da comida que precisa ter. Tem que estar sem nenhuma tranqueira dentro de casa. Quem está ali junto na sua casa tem que te acompanhar e fazer as mesmas coisas, seguir as mesmas regras, porque senão você não consegue, porque você precisa do apoio das outras pessoas. Não, e não é só isso. Você precisa que no seu trabalho seja possível fazer as coisas. Gente, o mundo não para pra gente fazer dieta. O mundo não para pra gente trabalhar, pra ter sucesso. O mundo não para pra, sei lá, o mundo não para pra gente. Não vai parar. Ele não para pra você. Ele vai continuar. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente simplesmente começa com essas pequenas atitudes. E essas pequenas atitudes vão gerando resultados, a gente vai melhorando outras coisas e a gente também começa a tomar novas atitudes, certo? Então, para quem não sabe por que ainda não começou a fazer nenhum tipo de mudança, né? Ou até sabe o porquê, mas ainda não começou, sexta-feira tem o desafio Força e Vontade. Ah, mas eu tô louca para puxar a orelha de algumas pessoas. Ah, eu tô louca, adoro. Quem vê acha que eu sou super brava, né? Não, mas na sexta-feira a gente começa o desafio Força e Vontade e ele vai servir realmente de propulsor, tá? Vai impulsionar você a fazer as coisas, independente de não estar com as condições ideais. Vamos lá, a gente tá em plenos problemas políticos de pandemia e, sei lá, de doença e um monte de coisa. E a gente já percebeu que se a vida para e que se a gente fica completamente parado, nada acontece. É um dia, é uma semana, é um mês, é um ano perdido. Então, quais são as pequenas atitudes que a gente pode começar a tomar agora que não vão nos fazer realmente perder um ano? Quais são essas pequenas atitudes? O que a gente pode fazer? Ah, mas agora é o pior momento para começar qualquer coisa. Muito pelo contrário, agora é o melhor momento para você começar qualquer coisa. Agora é o melhor momento para você se dedicar. Agora é o melhor momento, tá? Então, se você está esperando o momento ideal, se você está esperando as condições perfeitas ou mais favoráveis para fazer a coisa acontecer, saiba, você vai continuar triste e insatisfeita. Por quê? Porque está sempre adiando as suas responsabilidades de mudança, as suas responsabilidades com a sua própria vida. Pode puxar a orelha, preciso acertar. Ok, eu vou puxar a orelha então. Ó, vai ter gente que vai estar lá buscando motivação para retomar a dieta. Hoje eu postei uma coisa sobre motivação. Vai lá no post, acho que foi o último post que eu fiz hoje, que tá lá. Perfeição e progresso. Leia o texto todinho. Eu falei exatamente sobre motivação. Mas vai lá, não deixa de ir, tá bom? Foi a Fro Lima que falou. O desafio vai ser de 7 dias. Divina BG Oliver. Ok? Vamos ao segundo comentário aqui. Eu tento começar todos os dias, mas falho cedendo às vontades. Eu sei que isso não foi só uma pessoa, né? Eu sei que eu tirei de uma pessoa, mas isso aqui fala por muitos. Ceder às tentações é uma das nossas... É um dos nossos maiores pecados? É isso? Travou? Travou? Tá travando? Vocês não estão conseguindo me ver?
Travou, gente? Não? Tá tudo certo? Então tá. Beleza. Beleza. Então tá. Então, comentando aqui o comentário, né? Tento começar todos os dias, mas falho cedendo às vontades. Eu acredito que essa nossa indisciplina em ceder facilmente às tentações que a gente tem no dia a dia, ou mesmo em momentos eventuais, né? É justamente uma das grandes dificuldades que eu vejo vocês relatando todos os dias. Gente, eu repito, não se trata de a gente fazer as coisas somente quando a gente está com a força de vontade ali em alta. Motivado a gente está agora, neste momento. Só que motivação, ela não é uma coisa que permanece sempre em alta. Ela não é, e eu não preciso, eu só tô jogando essa real pra vocês, porque vocês sabem disso. Entende? Então, assim, esse negócio de motivação não tá o tempo todo em alta, de você não tá sempre ultra motivado, de às vezes você não tá afim de fazer as coisas, de às vezes você não tá afim de resistir à tentação, de realmente tá mais difícil de você fazer as coisas, sabe? Assim, dá uma preguiça e tudo mais. Isso é normal, você é um ser humano. Isso é uma coisa completamente normal. Todo mundo passa por isso. Todo mundo, inclusive aquelas pessoas nas quais vocês se inspiram, elas também passam por isso, tá? Todo mundo passa por isso. De não ter um dia muito bom, de às vezes não querer, sabe assim, não tá lá muito animado para fazer a coisa acontecer. Mas o que que faz com que as pessoas continuem de fato? O que as leva a obter o sucesso lá no final? Vocês sabem que as pessoas que têm sucesso, na verdade, sabe quem são? São as pessoas que não desistiram. São as pessoas que não desistiram, gente. Porque apesar dessas baixas na motivação, apesar dessas baixas na força de vontade, elas não desistiram de ir atrás do objetivo. Continuaram tentando até conseguirem. Quando a gente vê a história de alguma empresa, qualquer empresa, seja empresa assim que a gente vê que é uma empresa que move muito dinheiro, tipo indústria automotiva. Quando a gente vai ver a história desses caras, a gente começa a ver que eles começaram com pequenas coisas. Depois de alguns anos, eles se conectaram com outras pessoas que podiam adicionar expertise e fazer o negócio crescer. E aí então eles começavam a fazer um pouco de sucesso, daí dava uma merda. Aí eles pegavam e contornavam a situação. E mesmo estando assim meio mal, eles davam continuidade. Às vezes com a ajuda de outra pessoa, mas davam continuidade, né? De algum outro investidor. E aí depois dava outra coisa ruim. Aí depois mais uma coisa. E aí depois vinha outra empresa e começava a trabalhar junto com eles, era concorrente e eles já estavam lá embaixo. E aí aos poucos eles iam trabalhando e iam conseguindo. Se vocês forem pesquisar a história da Honda, se vocês forem pesquisar a história da Ford, se vocês forem pesquisar a história da Toyota, se vocês pesquisarem um pouquinho sobre a história dessas empresas, vocês vão descobrir que, na verdade, os criadores se ferraram muito. Se vocês forem pesquisar a história de qualquer pessoa que vocês conhecem que tem sucesso, e eu tô trazendo a informação para fora da dieta, tá? Mas é uma coisa completamente aplicável à mudança de hábitos alimentares também. Porque a gente desiste facilmente, é aí que tá o problema. Mas a questão é, qualquer pessoa, se eu fosse olhar aqui para minha cidade de Blumenau agora, fosse pegar os empresários, se eu fosse pegar qualquer pessoa que tenha começado a fazer muito sucesso em determinada área, sei lá, um médico, poderia ser um fisioterapeuta, um psicólogo. Gente, quando a gente começa a ver alguém ali que faz presente, alguém que faz algum tipo de decoração, enfim, são as pessoas que não desistiram. E normalmente é assim que a coisa acontece. Nada que a gente começa, na verdade, vai dar 100% certo. Tudo tem os seus percalços e é graças a essas dificuldades que a gente aprende a criar casco, sabe? A criar resistência, a crescer, a conseguir evoluir. Então, acreditem em mim.
Quando a gente para de ter a ideia de que a gente está entrando na coisa, mas se der qualquer merda a gente vai sair, quando a gente pensa assim, ó, não, eu entrei nessa coisa aqui, eu entrei no jogo, tô entrando no desafio aqui na sexta-feira, tô entrando no desafio, eu entrei para fazer a coisa acontecer, eu não entrei para sair. Quando eu vou com essa ideia, eu mudo completamente a forma como eu vou lidar com as adversidades ao longo do caminho. E eu falo muito sobre isso no desafio de 14 dias, sobre o tanque de guerra. Quem é minha aluna lá sabe do que eu tô falando. É você se sentir assim. É você ter tomado uma decisão. Você não entra numa coisa para sair. Entendeu? Você não vai entrar numa empresa para ser uma investidora já pensando em, opa, quando a coisa começar a ficar ruim eu vou sair. Afinal, tu tá ali construindo teus sonhos, né? Vendo a coisa acontecendo à frente. Se você tá ali entrando no desafio Força e Vontade, já com a ideia de que, se não der muito certo, assim, se eu já ver que eu não tô conseguindo manter a coisa, eu paro, sabe? Assim, daí eu deixo pro lado. Ou você participa com o teu comprometimento de que tu realmente vai fazer a coisa acontecer, ou então, tu não participa. Não faz eu perder meu tempo contigo. Tá bom? Tô me doando a fazer um desafio gratuito, amo fazer isso, não vai me fazer de palhaça. Beleza? É a única coisa que eu peço. Eu quero que vocês entrem nesse desafio não com a ideia de que, e se não der, tá tudo bem. Tá tudo bem uma ova. E se não der, tu vai continuar tentando. Tu vai continuar tentando, porque eu vou estar ali o tempo todo te puxando a orelha. É uma cilada, aliás, Bino. É uma cilada. Se você entrar ali no meu canal do Telegram, pode ter certeza que eu vou estar te mandando um videozinho te lembrando, vamos fazer essa coisa diferente agora? Vamos tentar isso aqui agora? Vamos continuar? Vamos fazer a coisa acontecer? Só para lembrar para vocês, vamos tentar praticar esse hábito? Quando eu falo que eu vou puxar a orelha, eu vou puxar a orelha. Tá bom? Eu vou puxar a orelha. Então, para finalizar aqui, gente, sobre o comentário das tentações, as vontades, é o seguinte. Essa questão de estar comprometido com o seu objetivo é uma coisa que vai te fazer encarar essas vontades rotineiras de uma forma diferente. Tu começa a olhar para elas como algo que você deseja, mas que você não vai poder ter o tempo todo. Você tem certeza que aquilo ali não é uma coisa que só está disponível neste momento e que nunca mais vai ter acesso. Por exemplo, hoje me responderam macarrão, coxinha, sorvete, pipoca, chocolate quente, chocolate, que mais? Doces em geral, sobremesas. Me responderam um monte dessas comidas assim, né? Péssima pergunta que eu fiz, né? Porque dá baita vontade. Tá louca. Mas assim, me responderam um monte disso. Então imagine que assim, todos os dias a gente tem disponível um monte de opções que muitas vezes nem são as coisas que a gente mais gosta. E a gente é bombardeado com isso, especialmente se a gente está exposto ao mundo lá fora, ou se em casa a gente tem pessoas que trazem muito desse tipo de comida para dentro. Se a gente está em cima do muro, nessa coisa de se me der muita vontade, qualquer hora que me der muita vontade eu vou, a gente não está comprometido. Então eu quero que vocês escolham um lado. Qual é o lado? Eu vou me comprometer. Que não significa que aquilo lá agora é proibido, que aquilo lá agora é nunca mais, que aquilo lá é, vamos dizer, algo criminoso que deve gerar culpa. Não tem nada a ver. Eu só tô te pedindo para se comprometer justamente no dia a dia e para aprender a lidar com essas vontades. E se vocês forem para o desafio Força e Vontade, vocês vão aprender a lidar com essas vontades. Vocês vão aprender a lidar. Porque vocês começam a compreender que se aqui eu tenho vodka, eu tô louca para tomar... Isso aqui é água, tá? Mas se eu tenho vodka aqui, eu tô louca para tomar essa vodka, quero muito tomar essa vodka... Peraí, vai acabar a vodka toda do mundo? Não. Vou ficar sem vodka e vou ficar mal se eu não beber agora? Não. Se eu quiser tomar vodka na sexta-feira à noite com o meu namorado, eu posso? Posso. Pra que eu vou beber agora? Eu não preciso disso. Vou manter meu hábito, isso vai me manter com a sanidade mental, assim, tranquila. E eu vou estar feliz porque eu tô trabalhando em cima, eu tô cada dia dando um passinho e me aproximando dos meus objetivos. E é assim.
É uma longa caminhada. Às vezes a gente dá uma paradinha para descansar, a gente sai um pouquinho, pega um atalho errado, mas a gente continua caminhando. Certo? A gente começa a entender isso. Mas, Julie, por que eu não vou então tomar vodka ali naquele dia que tá me dando vontade? Por que eu vou esperar até a sexta ou sei lá, até outro dia? Porque assim você exercita a sua disciplina, você exercita o seu autocontrole, você fica mais forte, você vê que é você quem manda em você, não é só a sua vontade, você não está se deixando dominar por um desejo, você não está se deixando tomar decisões somente pelos teus desejos que só te enfraquecem. Quando você cai nessa de fazer tudo o que você tem vontade, você enfraquece. Porque no fim, quando você cede aquela vontadezinha, você vê que o desejo foi uma coisa atendida, o prazer foi fugaz e momentâneo, e de repente você tá ali, você não tem nada. Só a culpa. A culpa por ter tomado uma decisão ruim, e com isso, né, você já considera ruim nesse sentido, fica culpada, e aí desanda tudo. Porque já que eu já tomei essa decisão ruim, e eu não deveria, e aí começa a vir todo esse tipo de pensamento que começa a tomar a tua mente de forma completamente improdutiva e paralisante. E paralisante. Então, quando você simplesmente sai disso, você percebe que não valeu a pena. Não porque não era uma coisa que você gostava, mas porque naquele momento não era tão necessário assim. E porque você sabe que você foi fraco e cedeu facilmente a qualquer vontade que teve. Isso é uma coisa que dói muito na gente. Saber que a gente é fraco. Mas deixa eu contar pra vocês, somos fracos. A gente tem que tentar ficar mais forte. E a gente fica mais forte evitando aquilo ali. Não sei se vocês lembram, se todo mundo que está aqui presente agora lembra de eu ter falado sobre o café numa das lives que eu fiz na semana passada ou retrasada. Eu adoro café, adoro, muito mesmo. Só que eu percebo que quando eu tomo café, ali a partir de umas 6, 7 horas da noite, isso deixa o meu sono um pouco mais agitado. E aí eu não tenho... No outro dia eu não acordo com aquela sensação de dormir, tive um sono restaurador, eu me sinto descansada. Não, eu acordo com aquela sensação de ressaca, sabe? De quem não dormiu bem, de quem parece que trabalhou a noite inteira. E na realidade o meu cérebro trabalhou tanto porque eu sonhei com tantas outras coisas. Por quê? Porque eu tomei café numa hora que não deveria. A cafeína continua circulante. E aí eu digo pra vocês, eu morro de vontade de tomar café. Eu fico com muita vontade de tomar café. Ai, Julie, mas café é proibido? Não é proibido, é só porque eu percebo que me faz mal. Então eu decidi que eu não vou mais tomar café a partir dessa hora. Então eu tenho evitado mesmo tomar café a partir dessa hora. Eu não tomo água e deu. E chá, às vezes chá. E é uma decisão que dói. Tem dias que dói mais, tem dias que dói menos. Tipo, hoje tá doendo mais. Hoje eu queria muito tomar café. Hoje, particularmente, sem motivo aparente, eu só queria tomar mais cafezinho. Queria terminar essa live, descer e tomar um cafezinho. Não vou poder. Não vou poder. Mas tá tudo bem. Eu vou lá, preparo um chá, enfim. Isso é uma decisão que eu tomei pro meu bem-estar. E aí eu tomo café amanhã de manhã, vai ser gostoso igual. E isso me ajuda a melhorar, por quê? Porque eu começo a ter mais disciplina. Não, se eu não posso tomar café depois das 6, eu não vou ficar todo dia acordando mal. Não, vou começar a tomar esse tipo de providência. Vocês me entendem? A Ninha Ferrari perguntou, mesmo descafeinado? Ninha, eu vou te falar que, mesmo descafeinado, eu procuro evitar, porque, digamos que eu não acredito completamente nessa coisa. E outra porque ele também já é mais processado, mas eu já não acredito. Eu já tenho medo de que ainda tenha um pouco de cafeína e possa... interferir, né? Porque sabe como é que é a indústria quando se trata de rotular um alimento ou dizer que ele é algo que muitas vezes ele não é. A gente tem disponível no mercado leite sem lactose, iogurte sem lactose, um monte de coisa sem lactose, quando na verdade a lactose continua lá e eles adicionam uma enzima. Ou seja, para quem é intolerante aquilo ali não serve. Porque a lactose continua lá e por mais que a enzima venha digerir, fica resquício de lactose e inflama o intestino da pessoa. Faz mal para quem é intolerante. E aí, com o tempo consumindo aquilo ali, começa a ficar
pior da saúde, não entende por quê, se está cuidando da dieta, está só tomando coisa de cafeinada, né? A pessoa não consegue entender por que isso está acontecendo. Mas vai continuar acontecendo. Por quê? Porque aquele leite continua tendo lactose. Então é meio que essa coisa aí toda, eu não confio tanto. Antes eu falei alguma coisa que vocês começaram a comentar um monte. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram. Café orgânico é confiável? Quanto à palavra orgânico, eu não tenho certeza, eu não posso garantir. Não posso garantir, tá? Mas é café, né? É café, é café. O tempo mesmo, levou tempo para engordar, leva tempo para mudar os hábitos e voltar a emagrecer. É isso aí, Gabriele, é isso aí, leva tempo. Leva tempo e a gente precisa reforçar. E sabe aquela coisa do tipo, quando a gente tá engordando, que às vezes a gente vai lá e bota uma saladinha no prato? Quando a gente tá, não tá nem cuidando da dieta, às vezes a gente bota uma saladinha, às vezes a gente acaba comendo um pouco melhor numa outra refeição aqui ou ali. Às vezes a gente tem uma semana que mesmo sem a gente controlar foi um pouco melhor. E mesmo assim a gente não percebe assim grandes resultados? Pois bem, ao longo do processo, né, o que eu quero dizer, a gente não percebe grandes resultados no sentido de parar de engordar ou começar a emagrecer, justamente conforme a gente vai caminhando, né, a gente vai fazendo esse processo de emagrecimento, a gente vai percebendo que as coisas não acontecem tão rápido assim, então a gente precisa realmente aceitar. Não adianta... Opa, pausou, agora voltou. Não adianta eu achar que hoje eu vou comer salada e já vou estar 1 quilo mais magra ali na balança, né? Dani, eu amo café e tô meio viciada, tenho que parar. Dani, uma vez eu fiz uma experiência com uma paciente minha e fiquei 1 mês sem tomar café. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu achava que eu era viciada. Achava mesmo, porque eu gosto muito de café. Gosto mesmo. Eu achava que era viciada, mas não me deu nenhum tipo de... Não tive problema, não tive dificuldade. Não foi a coisa mais fácil do mundo, porque é claro que eu adoro café, mas também não foi um martírio, não foi um sacrifício ficar sem. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena mesmo. Mesmo. E quando eu me refiro a, né, assim, valeu muito a pena, é justamente a questão disciplinar. A gente fica mais forte. Equilíbrio nessa época é um desafio como tudo. Verônica, equilíbrio sempre é um desafio, né? Porque se não é a rotina do trabalho, é a rotina de casa. Se não é a rotina de casa e de trabalho, é a rotina de viagem. É de estar na casa de outras pessoas, que não é a sua. Sempre tem um motivo diferente. Hoje, Marília Pereira. Hoje reconheço meus gatilhos. Aprendi com você, Flor. É tão bom dizer não, aprendemos com o tempo. Excelente, Marília. O tempo realmente é um grande professor. Meu esposo chegou com doce, disse a Adriana Nascimento, acho que é, né? Pensei, não hoje, não parei... Não, hoje não. Parei de me mimar. Muito bom, muito bom. Esse doce não vai sumir, não vai evaporar. A hora que der muita vontade, você vai lá e come, né? Gabriele Palomo, estou começando a sentir minha mente mais forte depois de 1 mês acompanhando a Ju e os desafios. Muito bom saber disso. É uma alegria tão grande conseguir negar o que sabemos que tira do foco. Muito bom, muito bom. A gente precisa aprender a comer esses alimentos, né? Verônica, escolhi hoje compromisso. Muito bom. Marília Pereira, gente, sigam essa linda, hoje sou outra pessoa. Querida, até os doces sem ser comportada, de verdade mesmo. Sou muito grata. Eu que agradeço vocês por me acompanharem, mesmo. Muito bem, vou só terminar aqui, fazer o terceiro comentário, eu já continuo lendo os comentários de vocês até terminar nosso tempo, se der tempo, aliás. O terceiro e último comentário que foi feito é o seguinte: eu gosto de me alimentar bem, o problema é comer algo errado. Descarrilha tudo, né? Desanda tudo. Porque quando a gente faz essa, né, vai lá e come alguma coisinha de exceção, muitas vezes, e a gente está extremamente restrito na dieta, a gente já pensa, né, pronto, acabei com os resultados, e agora que eu já fiz isso mesmo, né, já vou dar continuidade aqui, porque já acabei e depois eu volto. Segunda-feira eu começo, outro dia eu começo tudo de novo. Pra gente parar de ficar começando e recomeçando o tempo todo, deixa eu dizer novamente para vocês, comprometam-se, desçam deste muro, dediquem-se a fazer isso no dia a dia, manter sua alimentação.
E entendam uma coisa, descer do muro não significa que agora você nunca mais vai dar uma espiada por ele, tá? Não significa que nunca mais você vai ter acesso a esse tipo de comida. Você não está excluindo isso da sua vida, mas está escolhendo não ter esse tipo de comida frequentemente. Essas comidas que te tiram realmente do controle, que são hiper prazerosas, que você não consegue comer pouca quantidade. Você está tirando da frequência. Então, se você deixa de comer esse tipo de comida, mesmo que pouco ou muito frequentemente, você já vai ter um grande resultado. Você já começa a perceber melhor controle. E quando você se vê, né, frente àquilo para comer e fazer essa escolha, quem sabe você come deu, parou, vida que segue. Então, para a gente parar de ter esse comportamento de, cuido da minha alimentação e de repente, quando eu faço como algo fora da minha alimentação, desanda tudo, eu tenho que começar a entender que não é aquela vírgula que deve ser trabalhada como ponto final. Fechou minha alimentação e agora eu vou continuar aqui comendo um monte de porcaria. Porque pensem bem, gente, não é meio burro a gente fazer isso? A gente tá tão preocupado que a gente foi lá e comeu uma coisa que tá bom, não é a coisa mais perfeita nutricionalmente. Mas, assim, ó, não tô querendo chamar ninguém de burro, mas eu só quero que vocês compreendam o que eu tô querendo dizer. Não é meio burro da nossa parte pegar e falar assim, não, né? Assim, já que eu já comi isso, eu vou comer mais, vou aproveitar que eu já comi, já que eu já fiz o estímulo aqui do metabólico de insulina e não sei o que. Já que eu já caguei com tudo, eu vou continuar a coisa toda? Não é meio burro? Porque quando, na verdade, se eu já fiz uma cagada, eu tenho que parar ali e fazer melhor daqui pra frente, para eu não voltar a ter resultados ruins e para que eu continue o meu progresso, o meu processo. Não é? Imaginem assim, ó, a gente tá subindo um morro, todo mundo aqui que tá comigo tá subindo morro. Tá subindo morro. Aí, de repente, a gente vai lá, né? Dor na perna. Vou sentar ali e vou parar um pouquinho. Se só porque eu parei para sentar ali e descansar por conta da minha dor na perna eu pensar que não dá mais para eu subir, tô desistindo. Não vou alcançar meu objetivo. Tô deixando de lado. Porque daí eu já me convenço, porque se eu tô com dor na perna, porque significa que meu joelho não tá funcionando direito, então é melhor eu nem continuar subindo, porque provavelmente eu não vou chegar lá, porque daí eu já vou fracassar. Calma. Deixa passar a coisa, depois tu vai, volta ali pra caminhada. Continua subindo, vai em direção ao teu objetivo. Uma coisa é certa, quando você começa a mudar os seus hábitos, a mudança não vai acontecer de modo linear. Não vai acontecer. Gente, não existe isso. Não existe perfeição, existe progresso. Tá? Confia em mim. Existe progresso, não existe perfeição. Existe você começar a trabalhar as suas dificuldades, as suas más inclinações. Quais são as suas más inclinações? Ceder facilmente às vontades. Comer em grande quantidade mesmo, que é saudável. Comer rápido demais. Não sei. Não fazer boas escolhas, enfim. A gente tem diversas pequenas e grandes más inclinações. E não só na dieta, né? Não só com relação à alimentação. Não só com isso. Certo? Não adianta a gente se restringir totalmente de uma coisa que a gente sabe que a gente não vai deixar de comer para sempre. Isso é a ilusão mais tola que a gente pode ter. É criar uma expectativa completamente fora da realidade. Porque a realidade é, você está começando a mudar os seus hábitos, mas você sabe que você gosta de pizza e um dia você vai querer comer. E agora, José, como é que fica o dia que tu quiser comer uma pizza? No dia que tu quiser comer uma pizza, tu vai seguir a mesma orientação que tu segue no teu dia a dia. Que é o seguinte, tu vai respeitar a tua fome, tu vai procurar não comer em grande quantidade e tu vais ser bem controlado nesse sentido, bom senso e tudo mais. E deu, fechou ali aquela refeição. A próxima tu só vai comer quando der fome. E é isso aí, vida que segue, o mundo gira, tu continua. A pizza não é um problema, ela é um prazer, aconteceu, você aproveitou, você procurou se controlar, se puder melhorar isso na próxima vez, trabalhe em cima disso,
melhore, mas vá mudando pouco a pouco, tá? Pouco a pouco. Débora Fleme. Eu faço cookies recheados de Nutella para vender. Minha perdição. Mas faz 2 semanas que eu não como. Débora, em primeiro lugar, ainda bem que eu não te conheço. Não moro perto. Ainda bem. Tô brincando. Mas a verdade, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Para de comer o teu estoque. Para de comer o teu estoque. Tu não faz os biscoitos de Nutella para vender? Faça então eles para vender. O objetivo é lucro. Para de comer esses estoques. Pense assim, se você não comer, você vai lucrar um pouquinho mais, ok? E outra, Débora, eu quero que você anote num calendário da sua casa, num que fica bastante à vista. O dia que te der vontade de comer os cookies que tu faz, tu vais anotar lá. Deu vontade que tu não comeu, 1, ou 2, ou 3, e tu vais anotando. No final do mês, tu para e conta isso. Eu já fiz isso com um paciente meu que não resistia à tentação do biscoitinho do cafezinho. Ele encheu um pote desses de pepino, sabe? Esses, eu não sei quantos litros tem aquilo, eu não sei se é 5, grande, em menos de um mês. Então a gente acha que a coisa é pequena, é só um pouquinho, não vai fazer diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Se você puder encher o pote e depois você vende o pote como um bônus para alguém, também é uma boa ideia, tá? Mas para de comer o teu estoque. Chega de se sabotar. Tem coisas que são muito boas, assim como o teu biscoito de Nutella. Eu acredito que ele deve ser uma coisa maravilhosa e uma perdição. Mas não faça mais esse tipo de atitude de ceder o tempo todo só porque você tem ali de fácil acesso. Vai por mim, você tem grande potencial de fazer a coisa acontecer, muito mais do que pessoas que não têm nem acesso a esse tipo de delícia. Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação aqui da live, muito obrigada por responderem as perguntas que eu tô fazendo nas caixinhas. E é isso aí, gente. Vão acompanhando os stories que eu vou trazendo mais informações para vocês e não deixem de se inscrever lá no canal do Telegram. Não se esqueçam de se inscrever lá, ok?